Eu quero falar com você nessa manhã. Essa manhã nós iniciamos uma série. Há 2 anos atrás o Senhor nos deu uma série chamada A Mesa. Quem esteve aqui conosco, quem lembra dessa série, A Mesa? Eu acredito que foi uma das séries que mais o Espírito Santo realmente nos revelou e trouxe profundidade na palavra. E agora o Espírito Santo tocou no nosso coração para que nós possamos vir agora com novos episódios dessa série, amém? Nós vamos trazer novas revelações da palavra, trazendo mesmo o entendimento sobre a mesa. Essa mesa linda aqui, eu queria que vocês aplaudissem Jesus pela vida da Jana, nossos voluntários maravilhosos. Deus é bom. Eu preciso que você entenda que a primeira vez que a mesa é mencionada na palavra é em Êxodo capítulo 25. Quando o Senhor ele começa a falar sobre os utensílios do tabernáculo. Preste atenção em mim, porque é muito importante você entender isso. Quando o Senhor ele estava direcionando o homem na construção do tabernáculo, o Senhor, o próprio Deus, estava instruindo o homem o que ele deveria colocar dentro do tabernáculo. Você vai ver o Senhor dizendo, olha, coloque a arca da aliança. O Senhor dizendo, coloque a menorá, aquele candelabro com as 7 hastes. Mas o Senhor também olha e diz, ei, coloque também um altar. Existia a arca, existia a menorá, existia altar, mas ele completa dizendo, não esqueça de colocar a mesa. Eu quero que você comece entendendo que existe um poder sobre a mesa. Não é à toa que o Senhor faz questão de dizer, coloque dentro do tabernáculo a arca da aliança, a menorá, o altar e a mesa. Sobre essa mesa estava algo que nós chamamos de o pão da presença. Sobre a mesa havia um pão, e esse pão era chamado de o pão da presença. O que é mais interessante é que tempos depois, Jesus, o próprio Messias, vem dizendo, ei, a partir de agora, eu sou esse pão. Ele diz, eu sou a mesa e eu também sou o pão. Eu sou a própria mesa, mas eu também represento o pão da vida. E aquele que vem em mim, aquele que come de mim, nunca mais terá fome. Quantos creem nisso, digam amém. É por isso que quando Jesus é crucificado, a palavra diz que um véu é rasgado. Na crucificação, um véu foi rasgado. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, esse véu ele estava literalmente separando a mesa do altar. Havia uma separação entre a arca da aliança e a mesa. Essa arca e essa mesa, elas eram separadas por um véu. Mas a Bíblia diz que quando Jesus é crucificado, esse véu é rasgado. O que as Escrituras estão querendo me dizer é que no momento em que Jesus, o Messias, é crucificado, já não há mais separação entre a mesa do relacionamento e a arca da presença. Agora já não há mais uma divisão entre um e outro. Agora a mesa, e é por isso que todas as vezes que eu e você nos assentamos ao redor da mesa, nós temos a oportunidade de termos relacionamentos restaurados e a presença do próprio Cristo sendo manifestada. É por isso que quando nós olhamos para uma mesa, a mesa ela não pode ser só um objeto para nós, ela precisa nos levar a entender, ei, todas as vezes que eu me assento ao redor da mesa, é o próprio Cristo dizendo, ei, é a sua oportunidade de restaurar o relacionamento, é a sua oportunidade de ver a minha glória sendo manifestada. Ei, Lagoinha, em nome do Senhor Jesus, o véu já foi rasgado. Hoje eu e você temos livre acesso à presença. Tem alguém que crê nessa palavra nessa manhã? Todas as vezes que eu me sento à mesa, eu tenho a oportunidade de ver o meu relacionamento sendo restaurado, mas também eu tenho a oportunidade de ver a glória sendo manifestada. Porque mais do que manifestar a presença em um altar como esse, Ele quer fazer com que a sua mesa seja um altar para que a glória dele se manifeste. Não, eu vou repetir para você. Porque talvez você venha à igreja esperando que uma glória transborde desse altar, como nós vivemos ontem. Pastora Ruth Catala aqui, pulando de um lado para o outro, e a glória incendiando essa casa.
E talvez muitos chegam na expectativa de dizer: tomara que hoje seja de novo, tomara que ela esteja aqui mais uma vez, tomara que a glória venha mais uma vez. Ei, mais do que a presença sendo manifestada sobre esse altar, é fazer com que a mesa que está na sua casa se torne um altar, e através desse altar que já está na sua casa, a presença e a glória de Deus invada a sua casa, invada a sua família, invada os seus negócios. Tem alguém que crê nessa palavra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus? O problema é que muitos de nós olhamos para a mesa como um objeto qualquer, olhamos para a mesa como um objeto de decoração. Para alguns talvez a mesa é o lugar onde você coloca as suas bagunças quando chega em casa. Para outros talvez a mesa é só o lugar onde você trabalha, onde você faz os seus estudos. Eu não sei se você sabe, mas você pode procurar na internet de uma forma muito fácil isso que eu vou te dizer agora. Na Inglaterra, por exemplo, a venda por mesas de escritório cresceu 40%, enquanto as mesas de jantar já diminuíram quase 10%. 25% das famílias na Inglaterra não tem mais mesa de jantar em casa. Aí você pode estar olhando e dizendo: não, isso é lá na Inglaterra. 40% das famílias brasileiras não jantam juntas. 70% delas comem com a televisão ligada. Olha o silêncio. Cerca de 74% das famílias aqui nos Estados Unidos já não se assentam mais à mesa. E mais de 80% dos delinquentes, ou seja, dos menores infratores aqui na América, eles não participavam de ao menos uma refeição ao redor da mesa. A verdade é que a mesa ela tem o poder de curar. A mesa ela tem o poder de restaurar. A mesa tem o poder de perdoar. A mesa é um símbolo da presença de Deus dentro da sua casa. Agora, vamos ser sinceros. Será que nós valorizamos a mesa na nossa casa? Será que eu entendo o valor de uma mesa? Eu me lembro quando eu e a Aline nos casamos, há quase 17 anos atrás. A nossa primeira preocupação quando nos casamos era se teríamos uma cama. É claro, né, meus irmãos? A segunda preocupação era se teríamos sofá. A terceira preocupação é se nós teríamos uma televisão. O que é mais interessante é que olhávamos para a nossa casa e dizíamos: mas já tem aquele balcão americano, já está tudo certo. Ei, cuidado, cuidado, para que o formato da cozinha americana não tire de você a oportunidade que você tem de olhar nos olhos de quem você ama. Cuidado. Olha para quem está do teu lado e fala para ela: hoje a gente vai comprar uma mesa. O salmista diz, Salmo 128:3: a sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua. A verdade é que você não convida qualquer pessoa para sentar à sua mesa. É necessário algum tipo de vínculo familiar, uma amizade, ou até mesmo algum tipo de interesse comercial. Mas o salmista aqui ele vai dizer: ei, a sua esposa ela será como uma videira frutífera, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Sabe por quê? Porque a mesa frutifica, a mesa empodera, a mesa cura, a mesa dá destino. Ei, se nós soubéssemos o valor de uma mesa, nós nos assentaríamos ao redor dela todos os dias, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o nosso marido. Nós diríamos: ei, vamos ter pelo menos um momento de mesa, porque é nesse lugar que o Senhor irá nos fazer frutificar, é nesse lugar que o Senhor irá nos desatar, é nesse lugar que o Senhor nos dará destino. É ao redor de uma mesa.
A mesa, ela tem o poder até de transferir uma cultura. As tradições familiares, elas são compartilhadas ao redor de uma mesa. No Brasil, ainda existe a tradição da Páscoa ou do Natal ao redor de uma mesa. Mas não tem a tradição, por exemplo, de Thanksgiving. Então, o que significa que no dia de Thanksgiving, no Brasil, as famílias, elas não se sentam ao redor da mesa, porque para eles não faz sentido. Está todo mundo comigo aqui? Não é tradição, não é cultura. Mas nós, quando nos mudamos para esse lugar, começamos então a nos aculturar algumas realidades. E começamos então agora a compartilhar também de algumas tradições, como o Thanksgiving, por exemplo. Agora preste atenção, porque nesse caso eu estou te dando um exemplo de algo que é bom, uma tradição, uma cultura que nós adotamos para a nossa vida. Agora, e quando nós olhamos para os nossos adolescentes? E quando nós olhamos para os nossos filhos, por exemplo? Olhamos para os adolescentes hoje e nós vemos que já não existe mais uma tradição familiar. Quer ver só um exemplo? Eles já não usam mais as vestimentas da sua tradição familiar. Quando você olha para um adolescente, todos eles estão vestidos iguais. Por quê? Porque perdeu a cultura, perdeu a tradição da família. Agora eles são movidos pela tradição que a sociedade impõe. Eu estou te dando um exemplo aqui de uma roupa, mas talvez ao olhar para os seus filhos você pode estar dizendo: meu Deus, a tradição da minha família já se perdeu há muito tempo, e os meus filhos estão vivendo não aquilo que eu ou que os meus pais acreditavam, mas agora eles estão vivendo aquilo que a sociedade está impondo. Por quê? Porque talvez o que te falta é sentar à mesa. Eu quero que nessa manhã você entenda o valor de uma mesa. Eu quero que nessa manhã você saia daqui olhando e entendendo o valor que existe na mesa. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos mais relatos de Jesus ao redor de uma mesa do que qualquer outro lugar. A grande maioria dos momentos em que Jesus estava sentado ao redor de uma mesa. Seja com publicanos, seja com pecadores, seja com seus próprios discípulos, Jesus sempre estava sentado ao redor de uma mesa. Por quê? Porque é na mesa que Ele se revela. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: Jesus vai se revelar para você hoje. Não, fala mesmo para ela, bate nela aí e fala para ela: Jesus vai se revelar para você hoje. A mesa é o lugar que nós recebemos a verdadeira revelação de quem Jesus é. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 13, vai dizer: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, grife isso, o próprio Jesus, repita comigo, o próprio Jesus, se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, igual as nossas ontem. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Meu Deus do céu. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco. Diga comigo, fique conosco. Diga mais forte, diga, fique conosco.
pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um para o outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra maravilhosa. Aplauda mesmo o Senhor Jesus nessa manhã. Aleluia! Esse texto mostra momentos depois de Jesus ter ressuscitado. Jesus ressuscita e se apresenta às mulheres no sepulcro. É incrível porque anjos, as mulheres, Pedro e João já haviam testemunhado que Jesus havia ressuscitado. E ainda assim, esses discípulos não acreditaram. Você quer um evangelista mais forte do que o anjo? Você quer um apóstolo mais forte do que Pedro? Você quer alguém de mais confiança do que as Marias ali? E a Bíblia vai dizer que anjos, mulheres, Pedro e João testemunharam dizendo: é verdade, ele ressuscitou. Mas ainda assim, esses homens saem pelo caminho entristecidos. Por quê? Eles voltam pelo caminho chamado caminho de Emaús, tristes pela morte de Jesus. Até que o próprio Jesus começa então a caminhar com eles. Eu fico imaginando aqueles dois homens ali caminhando, tristes pelo que eles haviam visto. Mas de repente, diga comigo, de repente, Jesus, o próprio Jesus. Você já parou para pensar nisso? Talvez você estava na expectativa hoje de ter a Ruth catá-la. Imagina ter a expectativa de ter o próprio Jesus aqui dentro. E aí o próprio Jesus andando com eles. Agora a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que Jesus não veio para corresponder às nossas expectativas. Eu vou repetir para você. Jesus não veio para corresponder à minha e à sua expectativa. O que esses discípulos queriam é que fosse de um jeito. E como não foi da forma que eles queriam, então eles se frustraram. O que eles esperavam é que fosse de uma forma. E como não foi da forma que eles estavam esperando, eles então se frustraram. Ei, a verdade é que nós vivemos essa geração frustrada consigo mesmo. Nós somos esse tipo de geração frustrada. Frustrada conosco. E que estamos colocando em Deus uma expectativa frustrada. Justamente porque estamos buscando Jesus pelos nossos próprios interesses. É uma busca para que Deus supra as nossas necessidades. Como se o Senhor fosse um gênio da lâmpada mágica. Como se nós chegássemos aqui no culto e disséssemos: ei, tem que ser do meu jeito. Ei, tem que ser da minha vontade. Se não for, eu me frustro. Se não for, eu vou embora. Se não for, eu abandono. Se não for, eu saio. Se não for, eu largo. Se não for, eu separo. Se não for do meu jeito, não tem como. Ei, geração! O Senhor está dizendo: não é sobre você, é sobre Ele. O grande problema de vivermos dessa forma é que os nossos olhos estão cegos ao ponto de não conseguirmos ver, ainda que Ele já esteja no nosso meio. Eles estavam tão frustrados porque não foi da maneira que eles esperavam, que Jesus já estava caminhando com eles e eles não conseguiam ver. Jesus começa a caminhar com eles. E Jesus então pergunta: por que vocês estão assim? Os discípulos agora respondem: mas só você que não sabe? Agora preste atenção. Porque os discípulos agora começam a explicar para Jesus quem é Jesus. Eles começam agora a falar para Jesus
quem é Jesus. E vamos ser sinceros, se não é isso que nós fazemos de vez em quando? Queremos ensinar a Deus a ser Deus. Queremos falar para Deus como Deus deve fazer. Queremos dizer: Senhor, eu até estou aqui, mas tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, eu não aceito. E aí nós hoje usamos o artifício de: isso é um sinal que eu estou pedindo para Deus. Quando na verdade Deus já te deu todos os sinais que você precisava. Você só precisava obedecer à vontade dEle. Você só precisava seguir o caminho dEle. Você só precisava entender e crer: Ele já está comigo. O caminho do Senhor é seguro. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa manhã em nome do Senhor Jesus? Ei, quantas vezes nós usamos a própria palavra como se ela fosse uma arma contra Deus, para garantir que Ele nos dê aquilo que nós queremos. Usamos as próprias escrituras para dizer: não, se não for desse jeito eu não quero. Se não for dessa forma, nem venha. E Jesus está ali andando do lado deles e ouvindo. E eles tentando ensinar para Jesus sobre Jesus. Até o momento que Jesus olha e Jesus diz: espera aí, a palavra que eu tenho para você não é para gerar fé na sua vida, para que você receba o que você quer. A palavra que eu tenho para você é para gerar fé ao ponto de você estar disposto a entregar aquilo que a sua carne não quer. Você não vem à igreja para ser alimentado na sua fé, para receber o que você quer. Você vem à igreja para ser alimentado na sua fé, para estar disposto a entregar aquilo que a sua carne não quer dar. Que seja feita a sua vontade. Quem guia os meus passos é o Senhor. Quem guia os meus caminhos é o Senhor. Quem me direciona, na verdade, é o Senhor. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa manhã? Ei, você precisa sair daqui nessa manhã convicto e certo de que Jesus já está com você. Ele já está caminhando com você. O que você precisa agora é silenciar a voz dessa frustração. O que você precisa agora é silenciar a voz dessa decepção. O que você precisa agora é dizer: Senhor, eu não quero te ensinar a ser Deus. Eu quero simplesmente viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Tem alguém que pode glorificar o Senhor Jesus nessa manhã? Tem alguém que pode celebrar o nome dEle aqui nesse dia? Tem alguém disposto a dizer: que seja feita a sua vontade? Jesus então andando pelo caminho. Agora é a vez de Jesus pregar a palavra. E agora Jesus começa a pregar, e ele vai desde Moisés até os profetas. Tem duas pessoas para subir aqui rapidinho. Preciso de dois. Aí, mais um. Meu Deus, hein? Vamos aplaudir Jesus aqui por esses varões valorosos. Não, tá tudo certo. Não vai acontecer nada não. Não, fique em paz. Jesus, ele começa a andar pelo caminho. Vamos andando juntos. Enquanto ele anda agora com os discípulos, agora é Jesus que começa a pregar a palavra a eles. Preste atenção em mim. Porque Jesus começa a dizer versículo por versículo. Jesus começa a trazer a própria palavra para a vida daqueles dois homens. Pensa comigo. O próprio Jesus, numa plateia de duas pessoas, pregando de forma íntima e particular aos dois, contando versículo por versículo de Moisés aos profetas. Quem gostaria de viver essa realidade um dia? Pelo amor de Deus. É como se a gente olhasse e dissesse assim: aqui, vamos marcar um encontro, só nós. De repente Jesus olha e diz: é isso. E Jesus agora começa a fingir que vai andar e continuar a caminhada. Preste atenção em mim. Porque enquanto Jesus estava pregando a palavra, nada aconteceu. Não, eu vou repetir para você. Jesus contou toda a palavra, versículo por versículo, somente os três caminhando, mas nada aconteceu. Talvez alguém aqui pode dizer: pastor, talvez faltou unção na vida de Jesus, né? Porque ele estava pregando a palavra e não aconteceu nada.
Lá na frente você vai ver os discípulos olhando um para o outro e dizendo: o nosso coração queimava enquanto ele dizia. Então é claro que não faltou unção em Jesus. Agora preste atenção, porque Jesus toma aqueles dois, caminham, e de repente Jesus faz como se ele fosse continuar. E é nesse momento que os discípulos olham e dizem: ei, fica aqui com a gente, fique conosco. Esse convite mudou tudo. A Bíblia vai dizer que estava anoitecendo. Existem noites na nossa vida que são grandes oportunidades. Existem momentos sombrios na nossa vida que são grandes oportunidades para nós convidarmos Jesus, dizermos: Jesus, fica aqui comigo. Jesus, entra na minha casa. Jesus, senta à minha mesa. Jesus, vem. Jesus, o meu casamento está sombrio. Jesus, as minhas finanças estão anoitecendo. Jesus, a minha saúde está sombria. Ei, talvez é a hora de você dizer: Jesus, entra na minha casa. Jesus, fica aqui comigo. Jesus, eu te espero, eu te aguardo. Ei, aquele convite mudou tudo. Apocalipse vai dizer que agora é Ele que está à porta batendo, e quem abrir a porta, Ele vai entrar, vai se sentar à mesa e vai cear comigo. Tem alguém disposto a viver essa realidade aqui nessa manhã? Agora preste atenção, se puder trazer umas cadeiras para mim, eu agradeço. Jesus, Ele volta e Ele entra na casa. Senta ali, por favor, meus discípulos. Jesus volta e Ele senta à mesa. Pode tirar aqui, ó. É tão interessante porque quando Jesus senta, nada tinha acontecido. Horas de caminhada, o coração tinha queimado, mas ainda não tinha acontecido nada. Nada foi capaz de abrir os olhos daqueles homens. Sabe o que é interessante? Que depois de tudo isso, Jesus não olhou e disse assim: poxa, estou aqui há 2 horas pregando, esses caras não mudam, já sei, deixa eu voltar para a cruz. Acho que vou ter que me crucificar de novo. Acabei de voltar dela, vou ter que voltar para ela de novo. Não foi isso que Jesus fez. Jesus estava há horas pregando a palavra e Ele diz: eu não preciso voltar para a cruz, eu preciso levá-los de volta à mesa. Porque antes de tudo, antes da crucificação, antes de Jesus ser crucificado, eles haviam se encontrado na mesa. A cruz não faz sentido se você não entender o que a mesa representa. O sentido da cruz está na mesa. Meu Deus do céu. Nós estamos sempre dizendo: Senhor, a tua cruz. Mas quantos de nós vivemos crucificando Jesus? Quantos de nós vivemos colocando Jesus de volta à cruz? Quando na verdade Jesus olha para tudo aquilo e Ele não diz: eu preciso voltar para a cruz. Não, Ele diz: eu preciso levá-los para a mesa. Porque a hora que eu sentar com eles à mesa, eles vão entender o processo. A hora que eu sentar com eles ao redor da mesa, os olhos deles vão se abrir. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nesta manhã? Ei, Lagoinha, em nome do Senhor Jesus, você só vai ter um entendimento claro da cruz quando você voltar para a mesa. Jesus então senta com seus discípulos. E ali Jesus olha e diz: sem a mesa, a cruz não vai fazer sentido nenhum. Ele toma então um pão. Faltou só um pãozinho aqui pra gente, né? Jesus parte o pão. E a Bíblia diz que no momento em que Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram.
Foi ao partir do pão que eles entenderam o que a mesa e o que a cruz representava. Foi ao redor da mesa que eles conseguiram entender o que Jesus estava fazendo naquela cruz. Não foi o trigo, não foi a uva. É por isso que quando nós ceamos, nós não ceamos trigo, nós não ceamos uva, nós ceamos pão e suco. Porque não é sobre o trigo, não é sobre a uva, é sobre o trigo amassado, é sobre a uva que foi pisada, não é sobre um objeto qualquer, é sobre sentar ao redor da mesa e ver o pão sendo despedaçado, é olharmos e dizermos: foi para isso que ele morreu naquela cruz, para que hoje eu pudesse comer desse pão, para que hoje eu pudesse sentar ao redor dessa mesa. Foi para isso que ele se entregou, foi para isso que o próprio Cristo se colocou naquele madeiro, para que hoje eu não precisasse mais me crucificar, para que hoje eu não precisasse mais entrar em uma cruz. Ei, Lagoinha, em nome do Senhor Jesus, a religião está tentando te levar para uma cruz todos os dias. É por isso que é pesado, é por isso que você diz: é cansativo, eu não gosto, não é prazeroso, eu não quero. A religião tenta te levar para a cruz. Jesus está te levando de volta para a mesa. É na mesa. Jesus olha e diz: ei, a cruz eu já fui. Na cruz, esse era o meu papel. E não é porque eu fiquei 2 horas pregando e nada aconteceu que eu vou me crucificar de novo. Não! O que eu preciso agora é levá-los para a mesa. E é na mesa que eles receberão a revelação. É ao redor da mesa. Verso 30 diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Aqui, lá na sua casa, você pode até não ter um púlpito como esse. De segunda a sábado, você pode até não ter um púlpito como esse na sua casa, mas você tem uma mesa, e essa mesa pode se transformar em um altar de adoração ao Senhor. É nessa mesa que Ele quer se revelar a você. É nessa mesa que Ele quer mostrar a você o amor insondável. É nessa mesa que Ele quer mostrar a você uma graça inexplicável. É nessa mesa, é nesse lugar que Ele quer se revelar a você. Ei, é nessa mesa e nesse lugar. Talvez você se lembra da história do filho pródigo. O filho pródigo já estava perdido, e de repente ele se recorda: ei, na casa do meu pai tem uma mesa, na casa do meu pai tem fartura. Ele volta para casa, e quando ele chega, a Bíblia diz que o pai havia preparado uma mesa. Ele diz: mate o carneiro, mate
Levante o novilho, prepare a mesa, o meu filho está de volta. Talvez o menino poderia olhar e dizer: mas eu sou um pecador, mas eu sou falho, mas eu não estou entendendo a palavra. Mas foi na mesa, foi naquele lugar que os olhos se abriram. Alagoinha, em nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja dizendo: eu não sou digno de sentar à mesa, mas eu vou te lembrar que quem sentou na ponta foi o próprio Jesus. E Ele diz: ei, eu sou o dono da mesa, eu escolho quem senta na mesa. Na mesa, Ele aceitou Pedro, Ele aceitou João, Ele aceitou até mesmo Judas. Na mesa, na mesa, na mesa. Porque a mesa de Jesus, a mesa ela é inclusiva. Todos podem sentar ao redor dela. Preste atenção. Mas ela uma hora se torna exclusiva. Só os filhos permanecem. Todos podem sentar ao redor dessa mesa, mas só quem está disposto a comer do pão permanece ao redor dela. Os olhos se abrem. A Bíblia vai dizer que assim que os olhos se abrem, eles voltam dizendo: Ele estava conosco e nós nem sabíamos. Quantos creem que Jesus está aqui nesse lugar nessa manhã? Vai ficando de pé no seu lugar em nome de Jesus. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Há uma presença nessa casa. Há uma presença nessa casa. Há uma presença nessa casa. Pode se sentar. Venha, não demores, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. E tem lugar na mesa. Pode se sentar. Eu estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. E tem lugar na mesa. Pode se sentar, filha. Estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Troquei a casa pela liberdade vã. Tentando me encontrar, eu me perdi. Quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Pode só sentar. Venha, não demores, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Se você está com a sua família, una-se a sua família agora. Abrace o seu marido, sua esposa, seus filhos. Se você estiver sozinho, abrace alguém, una-se a alguém. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de restauração. Casamentos são restaurados ao redor da mesa. Famílias são restauradas ao redor da mesa. Alianças são restauradas ao redor da mesa. Oremos por essa família, Jesus. Cura essa casa, Jesus.
Traz cura, Jesus. Traz paz. Entra agora, Jesus, online. Entra agora essas casas. Pessoas que estão agora nos ouvindo online, Jesus, entra agora. Entra em cada casa, Espírito Santo. Entra com a tua doce presença, Espírito de Deus. Vem com a tua doce presença, Espírito Santo. Traz reconciliação. Traz perdão. Traz força. Traz vida. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos espirituais. Abra os olhos espirituais.